também a palavra nesse capítulo. Irmão Claudimir, em nome dos irmãos, te agradeço, que o Senhor esteja contigo. O irmão Amém. pode nos conduzir na palavra. Amém. 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 Irmãos, boa noite a todos. Graças a Deus por podermos estar juntos de novo, né? Através desse meio aqui. Eu peço que os irmãos abram a palavra no Evangelho de João, capítulo 16. E nós vamos ler aqui 3 versículos. Capítulo 16, verso 13. São palavras bem conhecidas nossas, né? Nós conhecemos bem esse texto. O texto fala assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Agora vamos ao nosso capítulo 24 de Gênesis, verso 34. Gênesis 24, verso 34. Então disse: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. E eu chamo a atenção dos irmãos para essa última frase, especialmente, né? E ele deu-lhe tudo quanto tem. Vamos orar mais uma vez e vamos entregar ainda esse tempo aqui de meditação na palavra de Deus, né? Senhor, damos graças a Ti por essa oportunidade mais que o Senhor nos dá. Agradecemos pela Tua palavra, que é a verdade, que está diante de nós. Rogamos a Tua ajuda, rogamos entendimento, rogamos que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, para que possamos ter ganho espiritual, para que possamos avançar nas Tuas coisas. Fala conosco nessa noite, ganha o coração de cada um de nós, para a Tua glória e honra, Senhor. Eis-nos aqui, abre-nos a Escritura e fala conosco, Senhor, o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele para quem fomos destinados. Bendito o Teu nome, Senhor. Amém. Bom, irmãos, na semana passada nós iniciamos, assim, essa breve meditação no capítulo 24 de Gênesis, que, na verdade, dividimos em 2 partes ou em 2 sessões. Esse capítulo é um capítulo muito grande, eu disse na semana passada, que é um dos maiores capítulos da Bíblia, né? Temos aí 67 versículos, né? E, na verdade, temos muitas coisas e muitos detalhes para serem estudados e considerados, né? Mas eu não vou tomar o tempo dos irmãos com isso, porque os irmãos precisam, o capítulo é bem grande, então certamente os irmãos terão mais coisas para compartilhar. E eu vou deixar isso com os irmãos, né? Depois, e não sei se vão ter mais uma semana ou mais 2, né, em cima desse capítulo 24, mas eu espero estar fornecendo aqui apenas algumas sementes para os irmãos, né? E assim os irmãos poderão seguir tratando desse capítulo 24, né, e explorando ainda mais. Porque um pregador nunca consegue dizer tudo, né? Nunca consegue dizer tudo o que há num texto, determinado texto, graças ao Senhor, né? Nenhum de nós é capaz de esgotar qualquer texto da Escritura. Então, por isso que nós só conseguimos falar algumas coisas, e então que aquilo que eu estou repartindo com os irmãos aqui sirva, assim, como um pontapé inicial para os irmãos darem sequência e estudarem ainda mais as grandezas que temos aqui. Bom, nós vimos na semana passada, né, que escondido aqui nesse capítulo 24, esse capítulo 24, na verdade, ele tem por detrás verdades espirituais, né? A história é real,
A história é importante, tudo isso é um fato histórico, essas coisas de fato aconteceram, mas o Espírito Santo não colocou essa história aqui diante de nós simplesmente para que nós conhecêssemos a história de como foi, como Isaac se casou. Tá? Esse não é o propósito do Espírito Santo exatamente. O propósito do Espírito Santo é contar essa história com tantos detalhes, usando 67 versículos. O propósito dele é mostrar uma outra coisa, é mostrar uma realidade maior. Porque o que nós temos aqui é uma história, e há uma história muito maior por detrás. Que esse texto aqui, na verdade, vem nos mostrar verdades espirituais, fatos espirituais, que uma pessoa sem iluminação do Espírito não consegue perceber, e apenas vai contar uma história para nós. Tá? Mas o que temos aqui são fatos espirituais. Então, eu enumerei para os irmãos na semana passada, pelo menos aí, 3 fatos que nós temos. Primeiro, é o propósito do Pai, que está escondido por detrás das intenções de Abraão ao mandar o seu servo Eliezer atrás de uma esposa ou de uma noiva para o seu filho. Então, nós vemos o propósito do Pai, e exploramos isso na semana passada. Penso que os irmãos guardaram muitas coisas acerca disso. E, em segundo lugar, nós temos o trabalho do servo de Abraão, que é Eliezer. Né? O capítulo 24 não diz que é Eliezer, mas nós compreendemos pelo contexto que só pode ser Eliezer. Né? Então, sem problemas, podemos dizer que a sua missão, ele teve um trabalho. Abraão encomendou-lhe um serviço ou uma missão. E Eliezer, esse trabalho dele, na verdade, por detrás do seu trabalho, da sua missão, está escondido o trabalho do Espírito Santo. E é nesse ponto aí que nós paramos na semana passada e de onde nós queremos continuar. Ainda devemos falar sobre a grandeza de Abraão e de Isaac, a grandeza dessa família. E por detrás, claro, se esconde a grandeza do Filho de Deus. Porque Isaac aqui representa também o Filho de Deus. Assim como no capítulo 22, num primeiro momento, Isaac representa Cristo, digo, antes dele ser tirado do altar, e um cordeiro preso pelo chifre ser oferecido em seu lugar. Então, nesses 2 capítulos, nós encontramos em Isaac uma figura do Senhor Jesus. Uma figura do Cordeiro de Deus, no capítulo 22, e aqui uma figura do esposo, uma figura do noivo da igreja. Bom, então, nessa missão de Eliezer, se esconde o trabalho do Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Buscar e trazer para Cristo cada um daqueles que deve formar a noiva do Isaac celestial, que é o nosso amado Senhor Jesus. E quando eu coloquei isso para os irmãos na semana passada, penso que os irmãos lembram, eu coloquei assim que ele veio buscar e conduzirá para Cristo. E com isso eu estava dizendo aos irmãos do descanso e da paz que deve inundar as nossas almas com isso. Porque não foi uma decisão, quer dizer, essa grande obra, essa grande coisa não está baseada na minha decisão ou na tua decisão. Essa grande obra, esse grande fato que pertencemos a ele, que fomos destinados para ele, esse grande fato, ele não está baseado na nossa decisão, mas na decisão do Pai. Porque o Pai já decidiu quem seria, de onde seria. De modo que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. É isso que a Escritura nos mostra. Então, com isso, nós aprendemos que descanso há e que segurança, usei essa frase assim, que descanso e segurança às almas duvidosas, esse fato deve trazer. Porque não fomos nós, irmãos. Não foi iniciativa nossa. Toda a iniciativa foi do Senhor. Toda a iniciativa foi de Deus. E como toda a iniciativa foi dele, então nós temos uma firme garantia de que ele dará cabo ao que começou. Ele terminará o que começou em nossas vidas. Ele não vai largar
ninguém pela metade, e nenhum de nós pela metade. Por quê? Porque foi uma escolha livre e soberana dele, de sua vontade. Foi o exercício de sua vontade. Por isso, irmãos, nós descansamos. Né? O grande fato que se esconde por detrás do propósito do Pai para conosco é o mesmo que estava no coração de Abraão. Não é bom que este homem esteja só. Né? Foi esse o sentimento do Senhor para com Adão, e foi o mesmo sentimento de Abraão para com seu filho. E, na verdade, é isso que é no coração de Deus em relação ao seu eterno filho. Não é bom que ele esteja só. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Agora, como esse mensageiro celestial, representado, que é o Espírito Santo, representado por Eliezer aqui, como esse mensageiro celestial cativa a atenção da futura noiva. Simplesmente dando testemunho da grandeza do noivo. E é isso o que faz Eliezer. Aliás, esse é exatamente o modus operandi do Espírito Santo para conosco. O Senhor Jesus disse, nós lemos o João 16, né? Mas no capítulo 15, verso 26, o Senhor Jesus disse assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, no capítulo 14 diz que o Pai vai enviar. Então o Pai envia e o Filho também envia. Então assim, ó, no caso o Senhor Jesus está dizendo, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, no final do verso 26 é assim, ele testificará de mim. E guarde bem essa frase. Ele testificará de mim. Quando vier o Consolador, ele testificará de mim. E a isso, junto com isso, nós temos ainda aquelas palavras em 1 João capítulo 5, lá desde a segunda metade do verso 6 até o verso 8, se os irmãos quiserem, podem abrir a escritura. Mas o texto diz assim, então, 1 João 5, verso 6, a segunda parte. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, guarde bem, o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, ou Logos, e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam num. Nós não vamos entrar no estudo aqui sobre esse trecho, né? Aliás, um trecho que tem alguma controvérsia, né? Nós não vamos entrar nisso, nós queremos apenas guardar aqui essas frases que são absolutamente verdadeiras, né? E concordam com todo o resto da Escritura. O Espírito é o que testifica. E aí vai dizer que há um testemunho no céu. Esse testemunho no céu é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui, o que ele testemunha no céu? Ele vê a glória de Deus. Ele vê a glória do Filho. Ele vê a glória do Pai. Então, ele pode falar dessas riquezas porque ele viu. Tá? E aí continua dizendo assim, ó, que três são os que testificam na terra. Então você tem um testemunho no céu e um testemunho na terra. E na terra de novo vai aparecer o Espírito Santo. Tá? E diz que essa testemunha na terra, então, testificam na terra o Espírito e a água e o sangue. Tá? Como que o Espírito testifica na terra? Ora, ele vem nos mostrar e nos falar e nos testificar do bendito Filho de Deus. Tá? Sim, irmãos, o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes com uma missão. E a sua missão é essa: dar testemunho do Filho de Deus e assim reunir a noiva. Por isso aquela frase no capítulo 15, verso 26 é tão preciosa. Quando vier o Consolador, ele testificará de mim. E ainda aquelas frases do trecho que lemos aqui no começo, né? Quando o Senhor disse assim, ele vos guiará em toda a verdade. Olha que extraordinário isso.
Qual verdade? É a Escritura. Ele nos abrirá a Escritura e vai nos guiar por toda a Escritura, por toda a verdade. Para quê, irmãos? Para que nós conheçamos o Filho de Deus e toda a sua grandeza. E o Senhor, quero citar outras frases desse trecho que lemos, né? Ele não falará de si mesmo. Claro, ele não chamará atenção para si mesmo. E nunca é a obra do Espírito Santo chamar atenção para si mesmo, porque ele não fala de si mesmo. Irmãos, o Espírito Santo é tão discreto com relação a si mesmo, que hereges já chegaram à conclusão que não há Espírito Santo. Que o Espírito Santo que não há uma terceira pessoa na Trindade, porque ele não fala de si mesmo. Tá? Agora, notem como aqui nós temos um atributo, o Senhor Jesus dá ao Espírito Santo, e não é porque o Senhor Jesus está dando, isso é um fato. Aqui está dando a ele um atributo de personalidade. Por isso ele é ele é a terceira pessoa da Trindade. Não falará de si mesmo. Então ele tem um si mesmo. Ele tem uma personalidade. Tá? Senão, nós não teríamos, o Senhor não diria essa frase. Né? Porque se é um vento, como dizem as testemunhas de Jeová, então, como assim vento fala? Vento tem personalidade? Não, jamais. Mas isso só nos mostra a sua discrição. Não falará de si mesmo. Outras frases, ele me glorificará. Glorificar é falar das glórias. Glória na Bíblia é peso, valor. Então, ele me glorificará, o Senhor diz, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto... Agora vê essa frase também, que nos lembra aquela outra frase de Gênesis 24, né? Tudo quanto o Pai tem é meu. E aí você lembra imediatamente, né, daquela frase do verso 36 de Gênesis 24, e quando Eliezer fala acerca de Abraão e Isaac e da riqueza de Abraão, ele diz assim: e ele deu a Isaac tudo quanto tem. Não é exatamente essa frase? Tudo quanto o pai tem é meu. E ainda a última frase, que está lá no verso 15, ele há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Irmãos, que extraordinário isso. Então, note aqui, e eu quero novamente chamar a atenção dos irmãos sobre isso, né? Notem como as palavras de Eliezer se confundem com essas palavras acerca do Espírito Santo. Foi falando de Isaac que Eliezer cativou o coração de Rebeca para Isaac. Do mesmo modo, é falando do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos atrai e nos cativa para o bendito Filho. Sendo assim, irmãos, o Espírito Santo nunca atrairá um escolhido para compor a noiva, mostrando a si mesmo. Ou então mostrando o escolhido a si mesmo, como que colocando um espelho na frente do escolhido, dizendo: olhe para você mesmo, olhe para o seu valor, olhe para si mesmo, olhe para as suas coisas, olhe para os seus dons. Nunca. O Espírito Santo não faz esse tipo de coisa. Ele não fala de si e nem fala do escolhido em si. O Espírito Santo sempre direcionará toda a atenção para Cristo. E aqui também nós distinguimos a obra do Espírito. Uma obra do Espírito, uma denominada obra do Espírito. Quer dizer, se tal obra que temos por obra do Espírito não tem o foco em Cristo, a atenção não é dada para Cristo, ele não é o centro, então, irmãos, alguma coisa está errada aí. O irmão Mackintosh, certamente alguns irmãos aí leram esse comentário, né, dele, aqui sobre o Pentateuco, né, e especialmente aqui em Gênesis, mas o irmão Mackintosh escreve assim: ó, quanto mais espiritual se é, mais se estará ocupado com Cristo. Então, estar ocupado com Cristo é uma prova de espiritualidade, do nível espiritual de uma pessoa. Porque é apegando-se, o irmão Mackintosh continua dizendo, é apegando-se a Cristo que o Espírito atrai almas a Deus. Por isso, amados, conhecer a Cristo é sempre uma revelação. Sempre. E mais uma vez eu quero dizer quão belo é isso.
porque nós não descobrimos a beleza dele, a sua riqueza. Nós não descobrimos isso chegando a conclusões por deduções. Não, há um testemunho do Espírito em nosso espírito. Então, portanto, né, vamos concluir essa pequena parte aqui. O testemunho de Eliezer acerca de Isaac é, então, figura do trabalho do Espírito Santo, junto aos chamados. Qual é o trabalho? Mostrar as grandezas de Cristo, que é o noivo celestial. Bom, nós queremos seguir agora e nos ocupar com, em terceiro lugar, com a grandeza do filho, ou a grandeza do noivo, por esse testemunho aqui dos versos 34, especialmente o verso 36, 35 e 36 de Gênesis 24, né? Nós queremos nos ocupar com essa grandeza do noivo, essa grandeza do eterno Filho de Deus. Porque nós não estamos tão interessados aqui em falar da grandeza de Abraão. Devemos falar, sim, e da riqueza de Abraão, porque essas coisas todas são figuras daquilo que é Cristo, daquilo que Cristo tem. Então vamos ler de novo aí. Eu sou, verso 34, eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito, e chama a atenção dessa frase para os irmãos. Abençoou muito, não foi pouco, abençoou muito o meu Senhor. De maneira que foi engrandecido, olha essa frase. Ele foi engrandecido. E deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Todas essas são uma demonstração, um sinal da riqueza desse homem Abraão. E Sara, a mulher do meu senhor, deu-lhe à luz um filho, a meu senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Você deve lembrar que na história de Abraão, Abraão cogitou, tempos antes de Isaac nascer, Abraão cogitou de deixar tudo isso para Eliezer. Então você nota o que nós temos aqui? Eliezer agora foi mandado para uma terra, para a terra do seu senhor, e justo ele vai lá testemunhar daquilo que era para ter sido para ele. Mas ele nunca chama para si mesmo. Porque aqui nós temos uma figura muito boa do Espírito Santo. Não chama para si. Não, ele vai mostrar que o seu Senhor é tão muito rico e vai deixar tudo. Tudo é do filho do seu Senhor. E sabe, irmãos, duas coisas nós temos aqui em relação a Isaac. Em primeiro lugar, Isaac não é qualquer filho. Por isso, o testemunho de Eliezer é assim, ó, que este Isaac é o filho da velhice de Abraão. É o filho da velhice do meu Senhor. Portanto, Isaac é o grande tesouro de Abraão, irmãos. Pode ter certeza que Isaac valia muito mais do que todas essas riquezas que Abraão possuía. Isso porque é o seu amado filho, é o filho da sua velhice, aquele por quem ele tanto esperou, é o objeto do cumprimento das promessas de Deus para ele. E desse filho depende o cumprimento de todas as promessas que Deus deu a Abraão. De modo que esse Isaac é tudo o que Abraão tem. Do mesmo modo, irmãos, o Senhor Jesus é tudo o que o Pai Celestial tem. Aliás, o Senhor Jesus tem a letra de uma canção que diz assim, que ele é o maior tesouro dos céus. Então, é isso que o filho é para o Pai. Ele é o maior tesouro dos céus. E a prova da importância que Isaac tem para Abraão, porque nós estamos avaliando as duas coisas em paralelo aqui, né? Você tem aqui a história e o fato espiritual, estamos trabalhando juntos, colocando os dois lado a lado aqui. Né? Então, a prova da importância que Isaac tem para Abraão está no fato deste dar tudo quanto tem para o seu único filho, o seu amado filho. Agora, como isso é verdadeiro também, irmãos, no caso do Pai Celestial para com o seu Filho eterno, nós sabemos. Aqui temos, portanto, o valor do Filho de Deus, do Eterno Filho, em si mesmo. Isso é a primeira coisa.
Tá? Não é qualquer filho, não é um anjo, não é Miguel, não é Gabriel, nem qualquer outro anjo, não, é o filho. O filho é o maior tesouro dos céus. Não é Eliezer, não tampouco aquele outro lá, Ismael, não. O tesouro é Isaac. Em segundo lugar, nós temos, consequentemente, a riqueza do filho. E aqui nós vamos saltar direto para algumas frases do Novo Testamento, lá em Efésios e também Colossenses, né? E eu só vou citar essas frases porque elas nos apontam diretamente para esse fato da grandeza, da riqueza do filho. Então, por exemplo, temos essa frase assim, isso está em Colossenses: tudo foi criado por ele e para ele. Isso é uma grande frase, uma grande declaração. Uma outra declaração: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Olha só. Foi do agrado. Irmãos, agrado aqui é prazer. Foi do prazer do Pai. O prazer que o Pai tem em seu Filho. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E aí, a próxima frase vem nos explicar o que é essa plenitude. Toda essa plenitude. E diz assim: porque nele, isto é, em Cristo, no Filho, habita toda a plenitude da divindade. Já pensou nisso? Habita toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude dele, nele habitasse. Foi do agrado do Pai que fosse assim. Toda a plenitude nele habitasse. E nele habita, qual a plenitude? Toda a plenitude da divindade. Por isso que nós chegamos em Efésios, essas frases todas são de Colossenses. Quando nós chegamos em Efésios, a frase que Paulo vai usar para tratar disso é assim: a riqueza incompreensível de Cristo. Por que incompreensível? Porque é insondável e incalculável. Não há como calcular. Por quê? Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Então, assim como Isaac herdou tudo de seu pai Abraão, nós sabemos que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, é o herdeiro de tudo. E aí temos aquela linda frase também, que os irmãos conhecem, lá em Hebreus capítulo 1, verso 2. O Filho a quem constituiu herdeiro de tudo. Olha que extraordinário. O Filho a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, vejam, irmãos, como isso é tão verdadeiro acerca de Cristo, né? E como essa história de Isaac está construída, ou por detrás dela você tem esse fato espiritual. A grandeza de Isaac é só um demonstrativo da grandeza do Filho de Deus. De modo que o Filho de Deus pode ser chamado como o Isaac celestial, o noivo celestial. Por detrás de Isaac, então, está o bendito Filho de Deus. Mas é interessante que na Escritura nós temos uma descrição aqui da riqueza de Abraão, né? E está resumida assim: deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e camelos e jumentos. Isso aqui era a maior demonstração de riqueza no tempo dos patriarcas, eram exatamente essas coisas. Era gado e ouro e prata. Esses eram os maiores demonstrativos. E claro, assim, por toda a história você vai encontrar que essas coisas sempre são representativas de fortunas, de muito dinheiro, de riqueza. E eu queria, me permitam citar um outro personagem da Bíblia, que também é um homem muito rico, assim como Abraão. E eu vou citar um descendente seu, que certamente os irmãos conhecem e já imaginam quem seja, né? E esse seu descendente é Salomão. E o Espírito Santo usa na Bíblia essa figura, usa Salomão para ilustrar a riqueza incompreensível de Cristo. Nas nossas traduções, em geral, a frase lá em Efésios diz as riquezas insondáveis de Cristo ou riquezas incompreensíveis de Cristo. No texto original está no singular. A riqueza
incompreensível de Cristo, porque esse é um conjunto compacto, é muito grande, né? E para nós não pensarmos, não ficarmos desviando nossa mente, né? Irmãos, a riqueza de Cristo é a plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude da divindade. Bom, mas voltando para Salomão, né, e o Espírito Santo usa então esse homem como também para ilustrar a riqueza incompreensível de Cristo, porque de fato a riqueza de Salomão é incompreensível para nós. É muito grande. E também a de Abraão é muito grande. Por isso você tem esse breve resumo aí do verso 35. Tá? Mas é muito interessante que este homem Salomão, quando você ouve o seu nome, você esquece aquelas coisas negativas acerca da vida dele, tá? Que todos conhecemos e o Espírito Santo não escondeu de nós, né? Mas cada vez que nós ouvimos Salomão, esse nome, este homem é sinônimo de riqueza, de poder e sabedoria, né? Uma riqueza salomônica, né? Por quê? Porque Salomão era muito rico. Uma sabedoria salomônica, porque Salomão foi o homem mais sábio que já pisou nesse planeta. Então, onde quer que você ouça o seu nome, que seu nome seja citado, né? Você vai lembrar de riqueza e vai lembrar de sabedoria. Assim como Isaac, assim como é Isaac, Salomão também é o herdeiro amado, era o herdeiro amado de um pai rico. E tudo que Davi ajuntou, ele entregou para o seu filho. E aí o que temos? Em Salomão tudo é grande. As suas riquezas são grandes, a sua despensa é grande, a sua fama é grande, a sua sabedoria é grande, o seu território é grande. Aliás, nunca em toda a história de Israel esse povo teve todo o seu território, ou vamos colocar assim, 95% do seu território, de fato, ocupado. Mas o melhor momento deles foi nos dias de Salomão. Porque, de fato, Salomão foi escolhido pela soberania de Deus para demonstrar, para nos mostrar os pensamentos divinos acerca do valor de seu Filho eterno, que é o Senhor Jesus. Então, esses homens não estão por acaso. Esses homens não são exemplos de riqueza, né, como alguns querem fazer. Né? Torná-los, assim, objetivos de vida, né, para as pobres almas atrás de dinheiro. Não. Esse não é o propósito do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo com esses homens, com muito dinheiro na Bíblia, é nos mostrar as riquezas ou a riqueza insondável do Filho de Deus. E ao mesmo tempo mostrar o valor eterno, né, do Filho de Deus. Bom, para nós termos uma ideia do tamanho da riqueza de Salomão, nós temos alguns valores exatos na Escritura. Eu não quero perder muito tempo com isso, mas quero apenas colocar algumas coisas para que os irmãos tenham uma noção do que nós estamos falando em termos de riqueza, né? Em primeiro lugar, como eu já disse, ele herdou toda a riqueza de seu pai Davi. Então, os irmãos lembram, para nós termos uma pequena ideia da riqueza de Davi. Ele tinha sua fortuna pessoal, que foi transferida para Salomão. E a Bíblia não nos dá valores exatos. A Bíblia apenas nos dá o valor de uma oferta que ele deu ao Senhor. Interessante, né? Que o Senhor Jesus disse para nós não revelarmos as ofertas que nós damos. É para ser tudo feito às escondidas. A tua mão direita não pode saber o que a esquerda fez. Tá? É isso que nós aprendemos com o Senhor. Mas o Espírito Santo fugiu dessa regra, vamos dizer, se há uma regra, né? Mas o Espírito Santo fugiu, e ele pode fazer isso, claro, é Deus, né? E aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, né? Mas ele nos contou qual foi o tamanho da oferta de Davi para o templo, por exemplo. Irmãos, só em ouro, e você vai encontrar 1 Crônicas 28 e 29, só em ouro Davi deu de oferta ao Senhor 102 toneladas, tá bom? 102 toneladas de ouro. E não pense que isso é uma lenda. Não pense que isso aqui é um exagero, né, para afirmar a identidade nacional. Não. É exatamente isso que o Espírito Santo quis dizer. 102 toneladas de ouro.
Tá? Lá no texto bíblico você vai encontrar em talentos, aqui já está transformado em toneladas. Então vamos, cá entre nós, né? Eu ia dizer cá entre nós dois, nós só somos mais que dois. Irmãos, pelo tamanho dessa oferta, nós podemos imaginar o tamanho da fortuna de Davi. Porque se ele deu 102 toneladas de ouro de oferta, qual era o tamanho da fortuna pessoal dele? Só para os irmãos terem uma noção. Então, se imagina que Salomão herdou a fortuna pessoal de Davi. Por sua vez, Salomão foi o maior, por essas e outras, foi o maior acumulador de ouro desse planeta. Os irmãos certamente já ouviram das famosas minas do rei de Salomão, lendárias, aliás, na África, ou lá na região da Etiópia, o sul do Egito. Né? Num momento, ele comprava o ouro retirado de lá. E também diamantes, ou pedras preciosas. Depois de um momento, ele comprou as minas de ouro e diamante. Mas só para nós não ficarmos assim na imaginação, né? O Espírito Santo nos dá alguns valores. Para os irmãos terem uma ideia, somente de uma fonte, Salomão recebia por ano, ouça bem, somente de uma fonte, Salomão recebia por ano 666 talentos de ouro. Agora, se você transformar esses 666 talentos de ouro, você vai chegar em 34 quilos de ouro. Então, vamos transformar em quilo, que é mais fácil para nós, né? Do Ocidente. Ele recebia anualmente 34 quilos. 34 quilos perdão, um talento, eu fiz confusão nos números aí. Um talento equivale a 34 quilos. Tá? Guarda isso. Um talento, 34 quilos. Tá? Pois se você multiplicar os 666 talentos, você vai chegar a mais de 22 toneladas de ouro por ano. Então, ouça bem. 666 talentos são iguais a 22 toneladas de ouro por ano. É muito ouro, não? E aí, nós temos dois textos que você pode depois consultar, dois textos que descrevem para nós o tamanho da sua riqueza, que é 2 Crônicas 9 e 1 Reis 10. Nos diz exatamente o tamanho da sua riqueza. Sabemos que ele reinou, o seu reinado próspero durou 40 anos em Israel. 40 anos Salomão reinou sobre Israel. Agora vamos dizer assim, pensa então, 22 toneladas de ouro por ano. Vamos reduzir vamos dizer assim, que somente na metade do seu reinado ele recebeu 22 talentos de ouro por ano. Tá? Que os outros 20 recebeu 10. Tá? Mas vamos tomar só metade, 20 anos. 20 anos, irmãos, em 20 anos, 22 toneladas por ano, ele acumulou 460 toneladas de ouro. Isso é muito? Olha que não é tanto. Mas, com isso, ele se tornou o homem mais rico de toda a história. E sabem, irmãos, isso só para falar de ouro, fora outros metais preciosos. Prata, cobre, fora as pedras preciosas, fora cavalos, carros e palácios, como a palavra de Deus nos descreve. Sabe que alguém, nos últimos anos aí, fez uma estimativa, com base nos textos bíblicos, fez uma estimativa da riqueza de Salomão em dinheiro de hoje. E ele chegou ouça bem, o tamanho da fortuna de Salomão. 15 trilhões de dólares. Vocês irmãos acham? 15 trilhões de dólares. Só para os irmãos terem uma ideia, as 10 maiores fortunas do mundo hoje, somadas, as 10 maiores fortunas do mundo somadas hoje não chegam a 500 bilhões ou meio trilhão de dólares. Pois Salomão tinha 15 trilhões de dólares. Você já pensou juntar Bill Gates, a família Rockefeller, todos eles lá, todos os mais ricos? Não chega a 500 bilhões de dólares. Salomão sozinho teve 15 trilhões de dólares.
Por isso é dito em 2 Crônicas 1,15, irmãos, que em seus dias o ouro e a prata eram como pedras em Jerusalém. Por causa de tamanha riqueza. E cadê todo esse ouro? Os irmãos sabem que o ouro nunca se perde. Aliás, há uma estimativa, né, assim, da quantidade de ouro que há no mundo, né? Eu tenho esse dado anotado em algum lugar, né? Mas ainda assim, tudo que Salomão ajuntou, vamos colocar imaginar esses 460 toneladas de ouro, é nada, irmão. E certamente essas toneladas de ouro aí estão nas mãos de alguém hoje, porque o ouro não desaparece, o ouro só muda de mão, né? Então, alguém fez um cálculo que teria aí mais de 170 mil toneladas de ouro oficial no mundo. Tá? Estima-se que se somar o ouro que não foi declarado, tem aí mais de 200 mil toneladas de ouro. Tá? Então, é muito ouro mesmo. Tá? E o ouro não desaparece. O ouro, então, só muda de mãos, só muda de dono, que também permanece dono por um tempo. Tá? Bom, mas voltando a Salomão, toda essa riqueza dele, sabemos que não foi desfrutada apenas por Salomão, mas essa riqueza dele beneficiou todos os seus súditos. Aliás, esse foi o testemunho da rainha de Sabá quando veio conhecer a sua fama. Bom, agora você pode entender um pouco aquela passagem em Lucas 11:31, quando o Senhor Jesus, descrevendo essa visita da rainha de Sabá a Salomão, declara assim: E eis aqui, apontando para si, quem é maior do que Salomão? Sim, porque toda a riqueza, em toda a sua riqueza, Salomão nos fornece uma pálida ideia da riqueza de Cristo. Eu achei aqui aqueles dados que eu queria falar. Em 2013, é isso aqui, foi registrado que oficialmente havia no mundo 171 mil toneladas de ouro. Já pensou? 171 mil toneladas de ouro. Qual o valor disso, irmãos? Qual o valor disso tudo? Incalculável. Por isso também o Senhor Jesus é maior que Salomão. E só esse fato do ouro no mundo já nos dá uma ideia. Insondável riqueza, incompreensível riqueza, incalculável riqueza. De modo que toda a riqueza desse planeta é só, de novo, uma pálida representação da insondável riqueza de Cristo. Aqui nos dá uma leve ideia do que significa aquela frase: nele habita toda, ou habita corporalmente, toda a plenitude da divindade. Então, toda a plenitude de Deus está nele, irmãos. Foi do agrado do Pai, isso é prazer. Foi do prazer do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Portanto, nele, o unigênito do Pai, está toda a verdadeira riqueza, a riqueza imperecível, aquela que nunca acaba. Nele, toda a riqueza da divindade foi reunida e foi armazenada. E agora é com essa riqueza que ele edifica a sua assembleia. Por isso, Paulo vai falar lá de ouro, prata e pedras preciosas. Porque é com essas coisas que nós somos chamados a edificar a casa de Deus, porque é com essas coisas, olhando do ponto de vista espiritual, que a cabeça da igreja, que ele edifica a sua assembleia. Ou dito da maneira mais contextual, né, ao tema de Gênesis 24, ele veste a sua noiva com ele mesmo. Isso é tão lindo. Ele veste a sua noiva com ele mesmo, com a sua riqueza insondável. Então, como faz sentido aqui agora aquele texto de Efésios 1:18, onde Paulo ora por aqueles irmãos para que eles possam saber, olha só, ora para que eles possam saber quais as riquezas da sua glória, ou quais as riquezas da glória da sua herança. A sua ali é de Cristo. Então, vamos ver de novo. Quais as riquezas da glória da herança de Cristo nos santos? As riquezas da glória da herança de Cristo nos santos. Olha só.
Todas as riquezas de Deus estão em seu Filho, porque são a sua herança. Hebreus 1:2, né? A quem constituiu herdeiro de tudo, e tomando a frase de Gênesis 24, falando de Abraão para com Isaac, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Sim, porque o Filho de Deus foi constituído herdeiro de tudo. Não é herdeiro de algumas coisas, não é herdeiro de tudo. Irmãos, tudo que foi criado, todo o universo material, todo o universo espiritual foi destinado para o Filho. O Filho foi constituído depois herdeiro de tudo. E sabe qual é assim, a misericórdia do Senhor, podemos dizer, a sua graça? É que o seu Filho compartilha essas coisas conosco. Portanto, nós somos herdeiros com Ele. Lembra de Romanos 8,17? Co-herdeiros de Cristo. Como é. Também essa frase nos deve consolar o coração. Co-herdeiros de Cristo. E é aqui que vemos essa união do crente com ele. Porque tudo aquilo que é do marido é da esposa. Tudo aquilo que o marido alcançou é da esposa. Tudo aquilo que ele tem é dela também. Por causa dessa união com ele. Se ele herdou alguma coisa, ela é co-herdeira com ele. Alguns casamentos hoje não funcionam assim. Mas, porque a lei andou sendo alterada aí, né, irmãos? Mas não é o casamento, não é o caso dos casamentos na Bíblia, e não é o caso desse casamento celestial. Não é assim, cada um fica com a sua parte. Não há separação de bens. Não, há comunhão universal de bens. Graças a Deus. Porque nós não entramos com nada. Nós éramos, assim, os miseráveis da relação. Nós entramos totalmente pobres nessa relação, nesse casamento, nessa união com Ele. Tá? Ele nos cobriu com sua sombra, com sua destra. Ele nos envolveu. E, por isso, Ele nos deu o vestido, inclusive. Ele nos deu as vestimentas. Porque essa noiva não tinha nem dinheiro para comprar o seu próprio vestido, nem tampouco para se adornar. Ele deu-lhe tudo. Tudo, as suas vestimentas, tudo que ela recebeu são uma expressão dele mesmo, de sua grandeza, de sua glória e de sua beleza. Por isso que aqui nós temos essa união do crente com ele. Essa união de Rebeca com Isaac e do Isaac com Rebeca. Irmãos, essa união do crente com Cristo é descrita pela Escritura como um casamento. Sabemos disso. Por isso, a importância da figura de um homem e uma mulher na Bíblia. Qual tipo de união é o casamento? O tipo de união do casamento que a Bíblia ensina é que eles se tornam uma só carne, ou um corpo. E daqui do casamento nós vamos para o corpo. A noiva, ou a esposa de Cristo, e daqui isso nos liga, está junto com a doutrina da igreja como sendo o corpo de Cristo. Porque assim como no casamento eles se tornam uma só carne, ou um corpo, né? Irmãos, é a união vital, podemos dizer, da cabeça com o corpo que temos aqui. Cristo a cabeça e a igreja o corpo. E aí nós temos essa união vital, de modo que não são mais dois, mas uma só carne. É o que o Senhor Jesus falou em Mateus 19:6. Não são mais dois, mas uma só carne. Isso não é dito apenas acerca de um homem e uma mulher, literalmente, mas isso é a verdade. Aliás, isso só é dito sobre um homem e uma mulher, não são mais dois, mas uma só carne, porque essa frase, essa ideia, ela é uma reprodução, ela é uma sombra daquilo que é o verdadeiro, que é Cristo e a igreja. Do ponto de vista de Deus, não são mais dois, mas uma só carne. Irmãos, quão precioso é isso. Portanto, na mente de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. Isso não é apenas um enunciado bonito, mas isso é um fato divino, imutável e eterno, e com toda uma gama de implicações. O verso 23 de Efésios capítulo 1, os irmãos podem abrir se quiserem, mas o verso
Efésios 1, 23, nos abre com profundidade essa verdade. Ele é dito da igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vou ler de novo. A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos ou enche tudo em todos. Note bem o que está sendo dito aqui. Está sendo dito aqui que a igreja é a plenitude. De um sentido, está dizendo que a igreja é a plenitude, que ela é o complemento, ou a realização plena de Cristo. Também é onde ele está plenamente presente, onde ele se faz plenamente presente. Portanto, ela está associada com ele como cabeça em tudo. Tudo dele é dela. Agora, irmãos, como pode a igreja ser a plenitude, esse complemento? Às vezes, Senhor, quão grande é isso? Né? Eu me pergunto, como pode a igreja ser a plenitude, ser esse complemento daquele que é a plenitude de Deus, como nós temos nas palavras de Colossenses 2? Ou ainda, como pode a igreja ser a plenitude daquele que enche todas as coisas? Daquele que planifica todas as coisas? Como é possível, irmãos? Efésios 5:32 vai dizer para nós assim: grande é este mistério. E realmente, grande é este mistério. Mas ainda em Colossenses nós temos a resposta para isso. E a resposta está lá em Colossenses, então, capítulo 2, verso 10 de Colossenses. Numa frase de Paulo. Ele diz assim: e estais plenos, ou cheios nele, ou completos. A palavra ali significa cheio, completo, perfeito. E estais plenos, cheios ou perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Olha que coisa linda temos aqui também, irmãos. Isso é uma tradução mais literal, né? E estais plenos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Agora nós podemos entender Efésios. Agora podemos entender por que aquela frase, né, lá do capítulo 1, verso 23, que ela é a plenitude dele. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sim, ele enche todos. Aliás, lá mesmo já está esse ponto. Né? Ele enche todos com ele mesmo. E estáis cheios nele. Como pode, irmãos? Como pode isso, né? A igreja, formada por você e eu, ser o complemento, a plenitude de Cristo, aquele que preenche todas as coisas. Nós já pegamos a pista aí, né? No capítulo 2, verso 10. Paulo segue dizendo: Cristo em vós, disse Paulo. Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, a igreja é Cristo em nós. Não mais eu, mas Cristo. Isso é a igreja. Não mais eu, mas Cristo. Será que nós podemos compreender essa grande verdade que temos, a grandeza dessa verdade? Irmãos, quanto nós carecemos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que nós possamos ver isso. Não somos eu ou você passados, assim por um melhoramento moral, tendo deixado a vida de pecados para trás. Irmãos, o corpo de Cristo não somos você e eu, com nossos dons, talentos e capacidades naturais. Absolutamente não. Porque no corpo só há espaço para a vida da cabeça. Nenhum membro do meu corpo tem vida de outro ser, tem uma outra vida, a vida que há em cada um dos dedos das minhas mãos. Irmãos, a vida que aqui é a vida da cabeça. Assim é no corpo. Só há espaço para a vida da cabeça. Portanto, a igreja não é outra coisa senão Cristo, o corpo de Cristo. Em meu corpo, cada órgão, cada membro, cada célula estão cheios daquilo que é a minha cabeça. E não pode ser diferente. Há uma só cabeça e cada parte desse corpo está plena. Cada parte desse corpo está plena, cheia da vida da cabeça. E é esse o significado
de Colossenses 2:10, quando vai nos dizer assim: e estáis plenos nele. Sim, nós somente podemos ter a plenitude da cabeça, irmãos, porque cada membro de Cristo está pleno dele mesmo. E estar pleno dele mesmo significa não mais eu. Por isso também João, ao escrever o seu evangelho, declara maravilhosamente assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. João 1,16. Que lindo é isso. Agora podemos entender por que a igreja é chamada de nova criação, novo homem, nova criatura. Como nova criação, ela subsiste por ele, depende dele que é a cabeça. Ela é preservada a cada dia, a todo momento, com força e com poder vitais, é sustentada com misericórdia, com graça. Por que nós recebemos esse suprimento todo? É porque há entre eu e ele, nós e ele, uma união tal que nenhuma, assim, nada, nenhuma outra união na Terra seria capaz de ilustrar plenamente. O casamento é uma pálida ilustração aqui. Então, assim, ó, ele é nosso e nós somos dele. O irmão John Owen escreveu assim, ó, ao se referir a esse assunto, a essa verdade, diz assim: isso é algo inexpressivelmente glorioso. Eu acho bonita essa frase. Isso é algo inexpressivelmente glorioso. Nós recebemos a vida de Deus, uma nova natureza, que é a própria natureza de Cristo depositada e desenvolvida em nós a cada dia, até que Cristo seja formado em vós. Diz Paulo, Gálatas 4,19. Irmãos, e é sobre essa vida interior, essa vida que cresce em nós, é sobre essa vida interior que todos os interesses de Deus estão centrados. O crescimento, o aumento, o desenvolvimento dessa vida com todas as suas características é o propósito único do trabalho do Espírito Santo no crente agora. Então, ele atrai, ele vai lá e testifica para a noiva, para aqueles que comporão a noiva, testifica de Cristo e continua testificando de Cristo para eles, e ele também trabalha neles o desenvolvimento dessa vida que eles receberam. De fato, irmãos, nós temos recebido grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, disse Pedro. Até que finalmente ele, o nosso amado, poderá dizer a nosso respeito: esta é agora. Esta é agora. E parece que, assim, quando Adão, isso foi quando Adão viu, esse foi o poema de Adão, quando viu Eva. Quando Eva lhe foi apresentada, ele diz: esta é agora, porque isso dá uma ideia de conclusão, aquilo foi concluído: esta é agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Irmãos, esse será o sentimento do nosso noivo celestial naquele dia. Esta é agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por causa disso, irmãos, ele poderá apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu quero terminar dizendo assim, ó, que quando Rebeca teve um vislumbre disso, um vislumbre da riqueza de Abraão e Isaac, o seu futuro noivo, ela quis deixar tudo para tê-lo. E olha que glorioso é isso também. Ela quis deixar tudo para tê-lo. O seu irmão disse assim: perguntem para ela se ela quer ir. Ela é maior de idade, né? Pergunta para ela. Ela quis deixar tudo para tê-lo, porque ela teve um vislumbre da glória do seu noivo. E claro, por que ela deixou tudo? Irmãos, o que ela tem? Sabe, irmãos, comparado ao que ele tem, ela nada possui. Essa é a verdade. Comparado ao que ele tem, ela nada possui, ela nada tem. Essa é a exata experiência de todos nós, depois de ouvirmos o testemunho do Espírito Santo. Quem sou eu
É isso que nós nos perguntamos. Eu não mereço, eu sou um miserável. E então o Espírito Santo pode nos conduzir para esse noivo celestial tão rico, a plenitude, em quem habita toda a plenitude de Deus. Graças a Deus. Que o Senhor continue a falar aos corações dos irmãos, continue a abrir a Escritura e mostrar as grandezas que ainda temos aqui nesse capítulo 24. Certamente o Senhor falará muito ainda aos irmãos, e não apenas nesse tempo em que os irmãos estão dando atenção ao livro de Gênesis, tá? Mas os irmãos poderão ver, se passarem 5 anos, se os irmãos voltarem ao capítulo 24, ou voltarem ao livro de Gênesis, os irmãos descobrirão tantas riquezas ainda. Porque aqui nós temos as sementes, e essas sementes continuam brotando e frutificando, e continuam crescendo, e nós continuamos descobrindo mais coisas novas ainda. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos mostrou a grandeza de teu Filho, que está aí escondida por toda a tua palavra. Agradecemos porque nós vemos esse teu eterno Filho por todas as páginas da tua palavra. Ele está escondido por detrás dessas histórias, ele está aí escondido por detrás de toda essa poesia, ele está escondido por detrás de toda essa profecia. Louvamos o teu nome, Senhor, porque em tudo, Senhor, tem nos mostrado o teu Filho, e sabemos que essa é a obra do teu Espírito para conosco, essa é a tua graça para conosco. Agradecemos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor prossiga com a tua obra, prossiga falando com os irmãos aí em Campinas. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Sim, amado Deus, te damos graças e te louvamos. Pedimos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, que o Senhor continue dando luz e entendimento àquilo que nós ouvimos. Pedimos, Senhor, nos dê a fé necessária para acolhermos aquilo que nos foi dado nessa noite, e que isso possa frutificar em nós, no nosso viver, e ser algo eterno para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por cada um de nós, por todos os teus filhos, por toda a tua igreja que tem nesses dias e nesse tempo estado debaixo do cuidado do teu Santo Espírito, que tem nos enriquecido, que tem nos adornado com a tua glória, Senhor. Completa a obra, nos leva a ser teus cooperadores. Amém. Completar a obra de edificação da tua casa, naquilo que for a nossa porção, naquilo que depender de nós, naquilo que for a nossa medida, Senhor. Queremos ser os cooperadores Amém. Na edificação da tua casa. Amém. Nós te agradecemos também pela vida do irmão Claudimir, sua esposa Karen, seus filhos. Pedimos a tua bênção, que o Senhor continue abençoando, cuidando, conduzindo o irmão em tudo aquilo que for necessário. Tu sabes aquilo que é a necessidade do teu filho. Também pedimos pela assembleia na qual o irmão congrega, a medida, a porção que eles têm na edificação da tua casa também seja realizado por meio da tua graça, Pai. Nós pedimos as tuas bênçãos em teu nome, amado Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo junto com o irmão. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Amém, Senhor. Obrigado. Amém. Amém, Senhor.